Bom, turma, vamos começar hoje na nossa aula de TRG. Vou passar para vocês algumas dicas, tá? Dos materiais que nós usamos, dos materiais que eu indiquei para vocês comprarem, tá? Eu vou passar algumas técnicas usando alguns deles, né? Então, vamos fazer aqui hoje um topo de madeira, fazer uma madeira para aplicar tanto no piso quanto em parede, fazer um vasinho com vegetação. E eu vou fazer só uma única folha de uma vegetação maior, para não dar spoiler das próximas atividades, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, vou tentar usar em cada um desses desenhos uma técnica só, usar um material só. Mas geralmente eu gosto de misturar os materiais, né, para conseguir causar um efeito melhor ainda. Mas a gente vai tentar usar um único material só para mostrar como é que eles funcionam e como eles podem ficar aplicando, né, no nosso desenho. Seguindo para as dicas que a gente vai levar em consideração para começar a fazer uma humanização, sempre tenham alguma coisa para colocar embaixo das folhas de vocês quando vocês forem fazer a pintura, principalmente com marcador, tá? Então, aqui no caso, eu tô usando aquela base final do bloco de folhas da Canson. Ele é mais grossinho, né? Um papelão grossinho. Eu tô usando ele embaixo da folha que eu vou desenhar, né? E tenham sempre aqui à mão, então, do ladinho, um outro papel do mesmo material, tá? Mesma espessura, tudo, pra poder fazer o teste com as canetas, pra ver se é as cores mesmo que vocês querem usar. Nunca testem em uma folha diferente da que vocês vão aplicar, porque o efeito pode ficar diferente, certo? Então, usem o mesmo material aqui para rascunho que a gente vai aplicar, ok? Então, para começar com o nosso topo de madeira, nós vamos usar só o grafite, só lápis e o esfuminho, tá? Então, aqui eu já vou pegar os materiais, ó. Tenho 2 tamanhos de esfuminho, não tem um tamanho exato para usar. Aqui eu tenho o número 3 e o número 2, tá? Então, um é bem mais fininho que o outro, vocês podem ter 2 assim, até porque às vezes a gente quer esfumar um cantinho menor, é bem válido ter um mais fininho, e quando eu quero fazer uma coisa mais rápida, é mais válido ter um maiorzinho, certo? Outro material que a gente vai usar, então, o nosso lápis, aqui no caso eu tô usando o 9B, que ele é bem pigmentado, ó, ele solta bastante grafite e ele tem a ponta mais grossa, então ele é um lápis macio, né, mais do que o que a gente usa geralmente para escrever. Eu vou usar o 9B, mas quem tiver um 6B ou um 4B dá pra usar também, certo? E como eu tô sem outros lápis aqui de outros modelos, né, por conta que eu tenho só os mais macios, eu vou usar a minha lapiseira, tá? Vou usar a 05 pra fazer... Eu já contornei aqui a base do meu tronco e vou fazer os detalhes aqui iniciais. Depois eu vou incluindo o 9B aqui na nossa humanização, tá? Então, para começar essa técnica do tronco de madeira, depois de escolher uma forma assim bem irregular mesmo, porque geralmente esses troncos que nós vamos fazer a representação, eles são usados para fazer mesinhas de centro, alguma coisa decorativa, e eles são bem assim irregulares, né? São bem irregulares para ficar uma estética melhor. Então, tentem achar mais ou menos assim, como se fosse um centro para ele, tá? Para esse tronco. E a partir daqui, nós vamos puxar ramos. E eu peço que vocês deixem a mão bem leve e façam riscos bem irregulares, tá? E não façam traços aqui, ó. Não façam traços assim, porque isso aqui não vai deixar o nosso desenho legal, tá? Então, façam traços bem irregulares. E a gente vai começando a moldar o nosso tronco. E também trabalhem com tamanhos diferentes. Alguns riscos mais curtos, outros mais longos. Tá? E a mão bem irregular, para poder ter um efeito legal, né? Não deixa ficar uma coisa muito reta, porque senão começa a ficar sem graça, tá? Então, aqui eu meio que iniciei já o meu ponto de partida, certo? Para poder dar um efeito mais legal agora, principalmente de profundidade, porque geralmente esses troncos, eles são mais vazados, né? São rachados nesses veios que a gente representou. Então, eu vou engrossar eles, principalmente aqui no início, que geralmente é onde fica mais vazado, né?
e nas pontas eu vou deixar ele mais fino, tá? Eu vou continuar usando a 0,5 para ser mais fácil de ir aplicando o grafite aos poucos. Então, aqui a gente vai engrossando, principalmente o início aqui dos ramos que a gente fez, tá? E eu gosto também de dar mais uma passada por cima do que eu fiz, pra deixar mais um pouco irregular o finalzinho dele, tá? Eu acho bem interessante dar mais uma passadinha. Então, ó, vai engrossando, vai deixando um centro aqui. Não tem uma técnica, pra qual lado que eu vou, não tem. É deixar mesmo a mão bem irregular e fazendo de novo os riscos. A gente começa a engrossar ali no centro. Tá, vai aplicando mais grafite. Vai vendo onde precisa colocar mais. Se eu preciso, né, deixar mais grosso. E a gente vai colocando. E lembrando de sempre, depois aqui no final, dar mais uma passadinha por cima. Também pode ser que seja necessário fazer mais alguns raminhos aqui pros laterais, pra dar mais uma preenchida e ficar mais natural, tá? Então, eu faço isso depois que eu dou mais uma engrossada em todos, vejo como é que tá ficando o centro, vejo se eu preciso engrossar em mais algum lugar. E, às vezes, faço uns ramos novos. Então, aqui, ó, eu já vejo a necessidade de talvez ter um raminho novo pra cá, tá? E assim a gente continua engrossando o início. Tentando deixar bem irregular, fazendo curvas diferentes, né? E depois continuar passando em cima do mesmo risco que já tinha, pra deixar ele bem naturalzinho, como se fossem vários rachadinhos diferentes, tá? E assim a gente vai fazendo até deixar toda essa parte aqui de início mais grossinha e mais pintadinha. Certo, ó, já tá dando outra cara pro nosso desenho. Ele é sempre irregular, não precisa... A gente não tem uma coisa correta pra desenhar, né? Então, esse que é o legal do tronco, é ele ser completamente irregular pra poder deixar bem naturalzinho. Depois eu vejo a necessidade de pôr mais grafite. Depois eu vou passar um pouquinho do 9B, então é mais pra começar aqui. E ele vai ficando assim, vai começando a tomar a forma, certo? Depois disso aqui, eu até posso... Ah, quero incluir mais ramos, né? Posso puxar mais um, posso puxar mais um. Eu vou vendo o que tem necessidade aqui de puxar. Pronto, aqui pra mim já. Achei que aqui foi legal. Certo? E assim a gente vai vendo, ah, quero fazer mais pouquinho, quero alongar mais um pouco esse e deixar o outro formato. E a gente vai mudando. Depois de fazer isso, eu já posso entrar um pouquinho com o meu 9B e o esfuminho, tá? Aí, agora a gente vai, primeiro, o que eu vou fazer? Aqui no nosso rascunho, eu vou aplicar o 9B, até porque eu não quero transferir ele em grande quantidade aqui pro meu desenho. Então, eu vou riscar na folha rascunho, ó. Eu vou riscando várias vezes no mesmo lugar. Agora, eu vou lá com a esfuminha. Eu vou até trocar, vou pegar uma menorzinha pra conseguir contornar ele melhor ali dentro. Vou sujar o meu esfuminho, tá? Ó, eu sujo ele fica todo sujinho do grafite. Sujo ele com o grafite, venho pro meu desenho e vou aplicando no desenho.
tá? Lembrando que ali naquele centro, ele tem bastante grafite. Então, depois eu vou vindo aqui aos pouquinhos e dá pra dar mais uma roubadinha de grafite daqui. Mas primeiro eu vou aqui em volta, tá? Depois eu vou lá pro centro dar mais uma misturada. Ó, pego o grafite e vou transferindo pro desenho. Certo? Aí vocês vão vendo a necessidade de botar mais grafite, de dar mais uma misturada em alguma parte. Mas o ideal é que ele não fique todo regularzinho, né? Até porque é um tronco. Tem lugares que vão estar mais escuros, tem lugares que nem tanto. Agora eu vou dar uma passadinha aqui em cima dos risquinhos pra dar uma misturada. Deu uma misturada, agora ele tá praticamente todo, tá bem pintadinho, ó. Todo com um pouquinho de grafite ao redor dele todo, né? De todos os meus veios. Pra continuar fazendo os detalhes, então, agora eu vou fazer mais algumas ranhuras ao redor desses que já tem aqui mais grossos. E até vou aplicar mais um pouquinho de grafite aqui no centro, principalmente pra dar mais uma escurecida, tá? Com a mão bem leve, com bastante cuidado, eu vou fazendo umas ranhuras diferentes em várias posições. Como se eu estivesse contornando todo o meu tronco, olha, eles vão como se eles estivessem andando por aqui por dentro. E cuidando com a força que eu faço, porque esse lápis, ele é bem mais pigmentado, né? Então, depois de fazer mais alguns risquinhos, então, em todo o meu tronco, eu vou dar mais uma esfumadinha neles, pra dar uma disfarçada, eles não ficarem tão marcados, tá? Feito isso, agora, com o lápis 9B, em algumas partes eu vou dar uma escurecida, tá? Então, eu venho aqui, ó, na ponta, e vou dando uma aplicadinha de grafite em alguns locais, tá? Não são todos que a gente vai colocar, não são todas as pontas que a gente vai escurecer, mas eu vou aplicando assim meio intercalado, tá? Em algumas partes. Deposito um pouquinho de grafite. Cuidado com a força para não ficar muito forte, não ficar muito pigmentado, muito riscado, né? Então, eu coloco um pouquinho e depois eu vejo a necessidade de colocar mais. Feito isso, eu volto com o esfuminho, né? E vou passando nessas partes. Agora, não tem problema ele borrar pra fora do desenho. Afinal, ele tá aqui sozinho, né? Não tem outro desenho do lado. E eu consigo apagar com a borracha. Então, é mais tranquilo de esfumar por isso, tá? Se tiverem mais desenhos, eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado. Ou, de repente, quando eu quero fazer, já olhar, assim, bem pra minha humanização, dar uma analisada, o que que tem ali que eu vou fazer, que técnica que eu vou usar. E pensar, vou fazer primeiro esses que dá pra apagar, né? E depois eu faço os outros, porque daí eu não tenho nenhum outro tipo de material aplicado nas laterais pra atrapalhar, tá? Aí, se eu ver que tem necessidade, eu vendo, boto mais um pouquinho de grafite. Dou mais uma esfumadinha. Certo? Aí, se vocês acharem necessário, dá pra vir aqui com a borrachinha, ó. Eu tô usando essa borrachinha mais fina, que é a Mono, né? Então, dá pra vir com a borrachinha e tirar o excesso de borradinho das laterais, tá? E eu gosto, pra finalizar, de dar mais uma contornadinha na minha forma, até porque geralmente as bordas são um pouquinho mais marcadas, né?
Então, é legal dar uma contornadinha. Aqui a gente tá usando só o grafite, mas eu poderia estar contornando essas bordas com caneta preta, tá? Então, depois, quando vocês começarem a misturar mais os materiais, vocês podem tá colocando caneta preta para fazer os contornos. Não precisa usar só o lápis. Mas, nesse caso, eu vou deixar só no lápis. Pronto, e assim fica o nosso topo. Certo? E aí, se eu quiser, eu posso fazer ele com cores, posso fazer ele só assim, mas trabalhar tudo no grafite. Se eu quiser usar tons de marrom, eu vou trabalhar para os tons de marrom. Então, eu acho interessante trabalhar primeiro com lápis de cor, com uma mistura ali de ou giz pastel e depois aplicar canetas, né? Dá pra fazer uma mistura legal pra trabalhar com cores. Então, esse vai ficar o nosso topo de madeira. Bom, turma, para nossa segunda técnica, tá? Que vai ser a madeira que a gente pode estar aplicando no piso, na parede, né? Nós vamos usar marcadores, tá? Então, agora, vamos trabalhar com marcadores. Eu vou trabalhar aqui com marcas diferentes, mas eu vou trabalhar praticamente em todas as técnicas que eu usar marcador com o mais baratinho, para vocês verem que ele funciona também, tá? Temos outros marcadores com mais qualidade, mas eu vou usar esses mais acessíveis, que para treinar é ótimo, porque eles têm um custo-benefício muito bom, tá? Aqui, apesar das duas tampinhas parecerem ser a mesma cor, tá? Não se enganem pelas tampas desses marcadores, eles não têm nada a ver com a cor da tampa. Eu tenho aqui um marrom caramelo, tá? Agora, aqui dessa outra marca, eu tenho o amarelo. Até esse marcador, ele tem duas pontas diferentes, tá? Então, eu tenho uma ponta chanfrada e uma ponta pincel, que ela é mais fina. E vou trabalhar com as duas canetas da Pigma, que são de pontas extremamente finas, tá? Eu vou trabalhar com a 01 e a 005. Elas são extremamente fininhas. Essa é a 005, tá? Então, bem fininha. E a 01 um pouquinho mais grossa. Tá? Vou trabalhar com essas duas canetinhas aqui pretas. Eu gosto muito de trabalhar com preto, tá? Eu acabo não trabalhando, vou fazer marrom, uma madeira. Será que não usaria uma caneta marrom? Eu não gosto. Acho que o preto dá um detalhe melhor, assim, fica mais legal o efeito, certo? Então, antes de começar com o marcador, então assim, eu vou trabalhar com marcador. Primeira coisa, testar pra ver o tom. Então, eu risco aqui primeiro, que eu quero ver a tonalidade que tem. Pra saber se eu vou começar com mais escuro, mas, né, qual que vai ser o tom que eu vou começar. Então, aqui eu tenho o marrom em cima e o caramelo embaixo. O caramelo, ele é um pouco mais claro, então eu vou começar com ele, certo? Então, eu vou pintar toda essa parte aqui que eu delimitei já, ó, todo esse retângulo que eu deixei delimitado. E eu vou pintar ele todo com o caramelo, tá? Então, aqui, deixa eu só deixar mais confortável. E eu vou pintar todo com caramelo. Ele não precisa ser bem certinho. Eu gosto de trabalhar, às vezes, um pouquinho... venho das pontas pra dentro, da ponta pra dentro. Se ficar partes brancas, não tem problema, que a gente vai usar mais uma caneta. E é até legal, porque dá um contraste nas cores, tá? Então, eu jogo pra dentro. E vou pintando. Se precisar, eu passo mais vezes, tá? Depois a gente passa mais nas pontas. E eu vou pintando. O legal da madeira é que ele não tenha uma pintura muito regular. Esse que é o legal. Tá? Então, assim, se vocês querem pra fazer uma técnica, né, de outro material e que seja mais regular, às vezes a médica não vai ser a melhor opção, tá? Então, eu faço tudo isso aqui mesmo. Eu faço toda essa pintura meio irregular em toda a minha forma. Como aqui eu não preciso ficar me preocupando se vai passar a bordinha pra fora, porque é só um retângulo que eu tô fazendo demonstração, eu não uso nada pra poder ajudar a canetinha a não sair. Mas se eu tenho outros desenhos aqui ao redor e eu preciso cuidar pra não passar fora da linha, eu posso colocar uma folha do lado, eu posso colocar uma fita, algo que vai impedir, tá? Agora, com a caneta no outra tonalidade um pouquinho mais escura, eu vou passar de novo, só que eu não vou cobrir tudo. Vou passar em algumas partes, principalmente eu vou deixar mais escuro as bordas, tá?
E eu vou pintando por cima e dando essa diferença de tom. Não são todas as canetas falhadinhas que eu gosto de jogar fora da Magic, porque às vezes elas dão a tonalidade, né, o efeito que a gente quer pro desenho. Ele começa a ficar essa mistura, então, de tons de marrom, né? Eu usei, claro, mais pro quente, mas eu gosto muito desse efeito que dá, tá? Depois de fazer isso, eu vou vir agora, na verdade, com o amarelo, porque eu quero dar uma iluminada nesse meu piso, tá? E o amarelo, ele é bom pra isso, ele serve pra dar uma iluminada. Então, eu vou pintando, tá? Eu não preciso passar nele todo, mas eu vou dando uma boa pintada em alguns pontos. E eu vou usando o amarelo pra dar uma iluminada. Eu tô usando com essa pontinha mais fina, mas fica ao critério de vocês usar qualquer pontinha, tá? Se você tiver o amarelo só chanfrado, pode ser também. Ele é um amarelo bem intenso, mas na composição do desenho ele fica bem legal. Vou mostrar ele sozinho, a cor dele sozinho, ó. Ele é um amarelo bem intenso. Mas na composição do nosso desenho, ele casa certinho com essas cores, ele fica bem legal. Então, você tem que, às vezes, tem que dar uma observada, será que eu posso usar o amarelo para qualquer tonalidade de madeira? Testem antes, por isso que a gente tem as folhas testes, né? Para poder ir colocando aqui e ver se a gente gostou, se a gente quer isso mesmo, tá? Essa é a intenção que a gente tem que dar, uma mistura mesmo. Ela não precisa ser uma madeira com um desenho bem certinho, porque a madeira, ela é assim, irregular, né? Ela tem essa cara mais irregular. Não tem graça se ela for tão certinha, tá? Depois disso, agora eu vou pros meus, finalmente, os acabamentos. Então, agora, primeiro eu vou contornar essa madeira e depois eu vou dividir ela, tá? Então, pra contornar, a gente vai usar a pontinha um pouquinho mais grossa, a 01, tá? Eu vou contornar essa madeira aqui só pra dar uma gracinha nela. Aqui, ó, eu me empolguei um pouquinho, saiu, mas não tem problema porque é só pra demonstração, então eu não tenho que me preocupar com outros desenhos ao redor. Mas daí, se eu tiver desenhos ao redor, eu já vou tomar um pouquinho mais de cuidado pra não ficar transferindo, né? O marcador, a gente tem que tomar esse cuidadinho por isso. Feito aqui o contorno, agora eu vou fazer 3 linhas e vou dividir. Vamos fazer como se fossem as tiras da madeira, né? Cuidar também que a caneta, se eu parar com ela muito tempo no mesmo lugar, ela vai acabar fazendo um pingo, né? Marcando. Então, eu boto a régua bem certinha, não tô fazendo com medidas. E vou passar bem rápido, tá? Não vou ficar parando muito nos pontos pra não marcar. E aí, eu faço essa divisada mais ou menos. Então, aqui não usei nenhum tipo de medida, tô fazendo bem no olhômetro mesmo, só pra dar uma graça pra madeira. E aqui também. Agora, a gente vai dividir assim na vertical. Tá? Então, eu intercalo, eu faço assim uma na outra não, uma assim, uma não. Pra ficar legal, tá? Porque eu faço uma amarração nessa madeira. Certo? O marcador acaba sendo um pouquinho mais rápido, né? Então, onde a gente acaba preferindo, às vezes, usar ele. Depende do que eu vou fazer, ele casa melhor, né? Ele sai mais rápido o desenho. E agora eu já fiz, então, a divisória toda com a 01. Pra dar o toquezinho, assim, que eu digo que é quase final, porque o final mesmo eu gosto de botar outro material depois junto, mas eu vou fazer primeiro só tudo com caneta e depois eu falo qual é o toquezinho que eu gosto de usar de outro material. Eu vou usar agora de ponta bem fininha, tá? Essa 005, ó, ela é bem fininha. Eu vou usar ela pra fazer uns risquinhos na nossa madeira, tá? Umas ranhurinhas, pra ela ficar mais natural ainda. Essas ranhuras eu não posso... Eu vou até riscar aqui pra vocês verem a diferença de... Ver se dá pra ver a diferença de risco, ó. De uma caneta A01
e a 005. Ela chega, às vezes, até dar uma falhadinha, dependendo como a gente risca. Então, ela tem uma diferença bem grande de risco. Eu vou riscar ela bem fininha e eu vou falhar em algumas partes. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu não vou fazer um risco contínuo, tá? Eu não vou segurar e fazer um risco contínuo. Vou fazer riscos falhados, bem aleatórios em toda essa madeira aqui. Deixando a mão bem leve. E eu vou e volto algumas vezes. Em alguns lugares fica riscado. E assim vai. Certo, ó. Então, aqui a gente vai fazendo vários risquinhos aleatórios. Em alguns lugares ele falha, em outros lugares ele funciona melhor. E assim a gente vai dando mais graça para nossa madeira. A mão tem que ser bem leve mesmo, tá? A caneta, ela vai riscando sozinha e a gente não tá nem colocando força nela. Porque senão eu acabo pigmentando demais e não é essa a intenção. Eu acabo fazendo riscos muito certos, né? E a intenção é que sejam riscos bem aleatórios para ficar mais natural. E eu consigo dar um tom mais naturalzinho para nossa madeira. Então, aqui eu finalizo ela somente com a caneta, por enquanto, ó. Mas tem o nosso grande finale que eu gosto, tá? Então, assim, isso aqui é o que a gente pode fazer com caneta e marcador. Porém, aí vem a importância de misturar um pouco os materiais. O que ele entra pro nosso final aqui? Um lápis de cor preto. Então, aqui eu tenho até um da marca Staedtler, tá? Mas pode ser a marca que vocês tiverem. Eu gosto de um lápis de cor preto pra dar o finalzinho. O que eu faço pra dar um finalzinho? Eu vou passar o meu lápis de cor preto principalmente nas emendas, pra dar uma realçada e ele fica um toque diferente. Então, eu vou passando aqui, ó. Não tô forçando muito, porque ele pigmenta bastante esse lápis. E ele fica um degradezinho, tá? Porque onde tem já o risco já vai ficar mais preto. E ali pra fora ele vai ficando mais clarinho. Eu adoro o efeito que dá quando eu passo o lápis. Eu passo em tudo, todas as emendas. Tanto as que estão na vertical, quanto as da horizontal, tá? Então, aqui foi, né, da verticalzinha, agora as maiores. Vou fazer a mesma coisa, eu vou passar a mesma coisa pra dar um efeito bem legal, ó. Posso passar nesse contorno também, né, pra dar um efeito. Ele dá uma diferença. Então, nossa madeira, ela é mais escura, ela fica legal fazer esse efeito, tá? Aí, vocês vão testando em outras cores de madeira também, mas eu gosto bastante do efeito que dá. Ele dá uma sensação de luz e sombra, né? Como eu já coloquei luz ali com o amarelo, ele dá uma ressaltada que tem o amarelo e dá uma ressaltada que existem as sombras, né? Então, geralmente as sombras ficam nas marcaçõezinhas, ó, ele dá outra carinha pro nosso piso. Fica bem legal. É isso aí, gente. Essa é a madeira, tá? Com tons quentes, só que pra puxado mais pro escuro, né? Como se eu usei o marrom, usei um pouco quente, mas só que escuros. Que a gente pode fazer pra fazer num piso, numa parede, num móvel, como a gente quiser, certo?